E aí galera, beleza? Eu sou o professor Marcelo Barreto do Instagram Veste Humanas. Estou aqui com vocês mais uma vez no canal Humanamente para pontuar algumas dicas importantes para a prova do Enem. Você sabia que o Brasil está na sua 7ª Constituição? É isso mesmo, 7 constituições já foram elaboradas no Brasil dentro de sua perspectiva histórica. A primeira Constituição brasileira se deu em 1824. Com o Brasil pós-independente, foi necessária então uma Carta Constitucional para, de certa forma, organizar de forma legal o Estado brasileiro. Essa Constituição tem como característica principal a formação de 4 poderes. Isso mesmo, 4 poderes. O Executivo, o Legislativo, o Judiciário e um tal de Poder Moderador. Não se esqueça, hein? 1824, Poder Moderador. Em 1891, nós tivemos a promulgação da nossa 2ª Constituição, agora a primeira republicana. E tem como característica também a questão do Estado laico no Brasil. Nessa Constituição, o voto era permitido apenas para homens alfabetizados e maiores de 21 anos, exceto padres, mendigos e soldados. Assim, essa Constituição legitimou a prática do coronelismo e do voto de cabresto no Brasil. Fique atento a esse detalhe. Vamos lá, a 3ª e a 4ª Constituição estão inseridos aos governos Vargas. Bem, em 1934, nós tivemos a 3ª Constituição brasileira, promulgada durante a Era Vargas. Nessa Constituição, nós tivemos questões importantes em relação ao voto, como o voto secreto, o voto feminino e a criação da justiça eleitoral. Porém, essa Carta Constitucional durou pouco. Em 1937, após um novo golpe varguista, foram canceladas as ideias da Constituição de 34 e foi outorgada a Constituição de 37, a famosa polaca, que transformou o Brasil num país ditatorial, trazendo as características do totalitarismo fascista polonês para a legislação brasileira. Após o Estado Novo varguista, vem o governo Dutra, e nós tivemos ali uma necessidade de redemocratização. Foi aí que veio a Constituição de 1946, que tem como grande novidade a extensão do mandato presidencial de governadores, prefeitos, para 5 anos. Por isso que você, quando vai estudar governo JK, lembra daquele slogan, 50 anos em 5. Justamente pelo fato de que após 1946, o mandato passou de ser de 5 anos. Fica atento, hein? Em 1964, nós tivemos uma intervenção militar que aos poucos foi transformando o Brasil numa ditadura. Essa ditadura, então, após o AI-4, fez com que houvesse a necessidade de uma nova Constituição. E em 1967, os militares promulgaram a Carta Constitucional de 1967, eliminando os direitos democráticos e incorporando os AIs a essa carta. Já em 1985, com o fim do governo Figueiredo, vem então o mais famoso processo de redemocratização da história do Brasil, fazendo com que em 1988 ficasse pronta a Carta de 88 ou a Constituição Cidadã. Aquela mesmo que eu trabalhei naquela aula passada com vocês, lembra? Se você não assistiu, procure aí no canal Humanamente a aula sobre a Constituição de 88. Vale muito a pena porque é um assunto muito forte para a prova do Enem. Beleza? Olha só, eu sou o professor Marcelo Barreto do Instagram Veste Humanas. Se você não conhece o Instagram Veste Humanas, entra lá, me segue lá. Você vai ver muitas dicas interessantes para provas como o Enem, o EG, Univangélica, Unirv. Vale muito a pena, hein? Um grande abraço e fique atento às nossas dicas. Valeu!